Muito boa noite, com muito prazer, com muita alegria que nós estamos começando mais um programa Direção Espiritual. Hoje eu começo com essa música por um motivo muito simples. O último programa a gente terminou, me recordo, nós falávamos da importância do processo educacional na vida de uma pessoa. Do tanto que é importante a gente aprender bem, a gente ter a oportunidade de avançar, de ultrapassar os nossos limites, e o conhecimento nos proporciona isso. A gente falava do quanto é importante a gente estabelecer limites dentro do processo educacional como algo positivo. A gente ter limites é positivo. Toda vez que uma criança aprende o motivo de ter limites, toda vez que uma criança é bem ensinada, para ela aprender a lidar bem com os limites sociais, com os limites do corpo, com os limites da vida, faz tão bem a todos nós, não é? Porque uma criança bem educada, ela vai interferir de maneira muito positiva na sociedade. A qualidade de educação de um país faz diferença na qualificação do cidadão. O ser humano educado, o verdadeiramente educado, é aquele que sabe chegar num lugar, que sabe estar com as pessoas, é aquele que sabe respeitar as regras da vida, é aquele que sabe respeitar as regras do próprio corpo. Já parou para pensar nisso? Que ser educado é também respeitar aquilo que você é respeitar o espaço que o outro tem, de você não ser tão invasivo com suas palavras, com suas perguntas, com suas interferências, é você saber respeitar o tempo do outro. Ser educado é isso, ser fino, né? É você compreender quando você deve chegar e quando você deve sair. Como você deve chegar, como você deve sair. A elegância passa por essas questões. Nós falávamos justamente disso, do quanto é importante nós nos educarmos para esta elegância humana, para esta nobreza de alma. E eis que na quinta-feira passada, acordamos com aquela notícia tristíssima no Rio de Janeiro, aquela chacina terrível que aconteceu na escola Tasso da Silveira, onde 12 crianças foram vitimadas por um menino também recém-crescido, que ainda trazia dentro do coração sequelas de uma vida que não deu certo, né? A psicologia me ensinou isso, minha gente. Nenhum ser humano é por acaso. Ninguém fica bandido da noite para o dia. Ninguém resolve matar da noite para o dia. Do momento em que o coração daquele menino ficou indisposto com o mundo, com a vida, porque o que ele fez, aquela atrocidade, aquela coisa terrível, que nos choca ainda hoje quando nós escutamos as notícias, quando a gente revê as cenas, aquele momento foi construído ao longo de uma vida inteira. E é aí que a gente para pensar, né? Foi tão pertinente a nossa reflexão na semana passada, a partir de um e-mail de uma professora, justamente dizendo, lamentando a falta de limites dentro das escolas. Só que não é só na escola. É dentro de casa que a gente começa a receber as primeiras lições do limite humano. É dentro de casa que a gente vai aprender, meu filho, não pode. Isso não é bonito fazer, não é? Eu aprendi as regras morais a partir da estética. Porque a minha mãe sempre tinha mania de dizer, isso é feio, isso é bonito. Fazer isso com seu coleguinha não é bonito, é feio. Humilhar as pessoas é feio. Falar mal das pessoas é uma coisa feia. É a ética a partir da estética. A gente compreender o bem e o mal a partir do belo e do feio. Referenciais estéticos que nos... E depois, quando eu fui estudar filosofia, é que fui ver o tanto que a minha mãe já era sábia. Ao me ensinar, sem nunca ter frequentado nem mesmo a escola direito, minha mãe. Mas ela me ensinou a partir de regras simples, que qualquer ser humano identifica na vida. Qualquer ser humano sabe identificar, isso é bonito, isso é feio, ainda que a gente tenha gostos diferentes. A minha mãe, sem saber que sabia, me ensinava a ética a partir do princípio fundamental, que tudo aquilo que é belo é naturalmente bom.
e que tudo aquilo que é naturalmente bom será sempre bem-vindo no coração humano, porque vai edificá-lo como pessoa. O que a gente viu dentro daquela escola é feio de se ver, fere a nossa sensibilidade, fere o nosso coração, tira o nosso sono. Retira de nós, muitas vezes, até a esperança. Se a gente não faz um esforço para renovar dentro de nós, a gente corre o risco de perder a esperança com o mundo, minha gente. Tamanha a violência que foi cometida dentro daquela escola, dentro daquelas salas de aula. A mim comoveu muito, e sempre comoverá, o sofrimento de uma mãe que tem que sepultar um filho. Comove-me também o pai, mas não sei porquê. Identifico no coração da mãe que sofre a perda de um filho, talvez o sofrimento mais profundo que humanamente a gente possa experimentar e presenciar. A dor de você ter que sepultar aquele que você gerou. A dor de ter que sepultar a sua parte, a sua metade. E o pior, não é porque chegou o momento. Eu não sou adepto dessa teologia que diz que aquela fatalidade toda foi vontade de Deus. Não acredito nisso. A desgraça, ela é construída toda vez que falta a dedicação humana. Nós não temos o direito de julgar nas costas de Deus os nossos crimes. Deus nos quer vivos, Deus nos quer cada vez mais felizes, Deus nos quer viventes. E o processo natural da vida é morrer doente, depois que todo o organismo se cansou, num processo natural de envelhecimento, vai perdendo a vitalidade, porque a idade vai chegando, vai deixando de funcionar, e você vai apagando como se fosse uma luz que um dia esteve acesa, que foi ficando fosca, até perder o brilho e ir embora. Deveria ser assim. Nós antecipamos a morte nas nossas decisões. Eu antecipo a minha morte no meu jeito de viver, eu antecipo a minha morte no meu jeito de comer, no meu jeito de levar a minha vida, no meu jeito de cuidar da minha saúde. Nós criamos doenças com as nossas comidas modernas, com os nossos agrotóxicos. A vida é assim. Mas naquele momento não era o final natural de uma existência. Era alguém retirando antes do tempo o direito de viver, de crescer, de ter sonhos, de alimentar dentro do coração esperanças, de antecipar o futuro, de se alegrar. Fico pensando que aquelas crianças foram privadas da vida, das belezas da vida. Não podem mais ouvir as músicas que gostavam de ouvir, não podem mais ir aos mesmos lugares que antes gostavam de ir, porque alguém decidiu retirá-las. Um rapaz, que nós sabemos muito pouco sobre ele, mas que de alguma maneira já temos indícios para entender que foi um ser humano que não teve o lugar certo no mundo, que não conseguiu encontrar o seu lugar no mundo e que faltou-lhe, sobretudo, a estrutura que nos torna gente, que é a família. E família, minha gente, eu não me refiro somente ao pai, à mãe e aos irmãos, não. Porque às vezes os nossos pais morrem antes da hora, mas alguém vai ocupar o papel na nossa vida. Quando eu falo família, eu estou falando do grupo humano próximo, que tem a possibilidade de ter uma influência sobre nós, que tem a possibilidade de nos ensinar a ética, que tem a possibilidade de nos ensinar o limite, que tem a possibilidade de nos ensinar a bondade, os valores, que tem a possibilidade de colocar dentro de nós um código de conduta que vale a pena seguir. Quando eu falo família, eu estou falando de todas aquelas pessoas que podem estar ao nosso lado, que tenha aquilo que eu chamo de autoridade afetiva. Alguém quando fala comigo, alguém quando me dá um conselho, quando me dá uma palavra, encontra dentro do meu coração uma repercussão. Por quê? Porque eu a considero. É aquela pessoa que olha nos nossos olhos no momento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade, reconhece essa fraqueza e nos indica caminhos para superá-la. É essa família. Tão necessária a mim, tão necessária a você, e tão ausente no coração, certamente desse menino,
que resolveu antecipar a partida dessas crianças e resolveu semear no coração dessas famílias que ficaram um sofrimento terrível. E eu acredito que essas crianças não podem morrer em vão. Nós precisamos abrir os nossos olhos, nós precisamos abrir a nossa mesa para que a gente tenha condições de refletir. Como é que nós estamos educando os nossos filhos? Será que dentro da minha casa eu também não estou gestando um futuro assassino? Será que na vida dos meus filhos não está faltando o essencial? Será que eu não estou negligenciando o meu papel fundante na vida dos meus filhos? Porque antes de ser um excelente empresário, antes de ser uma mulher de negócios, você é mãe, você é pai. E esse é o primeiro empreendimento que não tem o direito de falir na sua vida. Quando nós colocamos uma criança no mundo, nós estamos assumindo com ela o compromisso de torná-la grande, de torná-la gente. Para que não seja ela mais uma, a ser promotor da violência que tanto tem machucado o coração da nossa sociedade, que tanto tem feito mal a nós. Minha gente, não é nenhuma lição de moral que eu agora estou falando, mesmo porque eu estou mergulhado no mesmo contexto de misérias que você. A morte daquelas crianças e o discurso que agora faço, eu não quero que seja nenhuma lição de moral, porque eu não estou acima do bem e do mal. Eu estou na mesma situação que todos. Eu também estou tentando encontrar dentro de mim alguma resposta que me sirva e que me dê condições para entrar neste mundo, para agir neste mundo, de maneira que eu também seja um fator a diminuir essa violência, que eu passe pela vida das pessoas e possa despertar nelas uma vontade de serem um pouco melhores. É um momento, porque essa tragédia tem que ser para nós uma instância de reflexão, já que nós não podemos mudá-la. Que ela nos ajude, pelo menos, a diminuir a violência que existe em mim, a violência que existe em você, e que nós possamos abrir os nossos olhos para ver, para perceber as pessoas que estão diretamente ligadas à nossa responsabilidade, aqueles a quem eu preciso educar, aqueles que estão diretamente ligados à minha responsabilidade. É sério, minha gente. Nós não podemos mais continuar gerando gente como Wellington. Ah, padre, tem uma insanidade, tem um distúrbio. Alguém precisaria ter percebido isso. Era tão solitário, tão solitário, tão solitário, que nem mesmo a insanidade havia sido percebida por alguém. Isso é muito triste. Alguém que está doente e ninguém sabe que está doente, porque é sozinho. Porque não tem amigos, porque não tem um familiar próximo que dê atenção, que dê assistência. E aí o crime vai sendo gestado por causa disso. Porque nós desconhecemos, porque a gente não tem intimidade. E o pior de tudo, minha gente, é que todos nós estamos desprotegidos. Nós não temos como fechar a nossa vida e dizer, nós estamos livres desses solitários, desses infelizes. E é por isso que eu digo que nós precisamos diminuir esses solitários e esses infelizes, educando, criando cada vez mais um sistema. O governo precisa pensar nisso, nas instâncias que dizem respeito a ele, mas eu e você precisamos criar dentro dos nossos lares essas instâncias, para que aqueles que passam pela nossa capacidade de educar sejam um pouco melhores, ou que eles não venham engrossar a fila dos que violentam, dos que matam, dos que mentem, dos que roubam, dos que sequestram. Agora aqui no Vale do Paraíba, aqui em Cunha, foi notícia nacional as 2 meninas que foram covardemente mortas por um presidiário que saiu num dia que tem aquele direito daquela folga. Ele nunca mais voltou para a prisão e já voltou a cometer os delitos, os crimes, e a vida vai ficando assim.
vamos gestando essas pessoas, elas vão ficando no meio de nós, elas vão sequestrando a nossa alegria, elas vão matando as pessoas que nós amamos, e nós não podemos ficar indiferentes a isso. E eu creio que alguma coisa possa ser feita, que de alguma maneira essa violência está sendo criada perto de nós. A gente precisa abrir os olhos para saber se a gente também não está contribuindo no processo de feitura dessas pessoas tão violentas, tão desequilibradas, tão capazes de espalhar a maldade e o que não presta no mundo que nós amamos tanto. Muito obrigado você que está ligado conosco, é um prazer, muito obrigado pela confiança, pela possibilidade de entrar na sua casa.